Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari e esse é mais um vídeo aqui do canal e eu quero estar falando com vocês algumas coisas a respeito do dia mau, aquele dia onde nós precisamos realmente estar firmes, que senão nós não conseguimos resistir. Eu quero compartilhar algo com vocês que o Senhor falou comigo hoje e coisas assim muito específicas que o Senhor teve me falando e eu quero estar compartilhando com vocês nesse vídeo, tá bom? Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, já deixa o teu joinha, deixa um comentário porque me ajuda, compartilha, esteja ajudando o canal, porque aqui nesse espaço eu vou estar compartilhando mais com vocês, tanto experiências, testemunhos, né, e tá trazendo um pouquinho mais da palavra. Eu espero que esse vídeo ele possa edificar a tua fé, amém? Então eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma palavrinha que tá lá em Efésios. Olha lá o que tá falando lá em Efésios 6, né? Vamos falar aqui a respeito das armaduras de Deus. Olha o que tá falando. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, se cingindo, daí aqui ele vai continuar, né? Que daí ele vai falar, se vestindo com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés cansados com a prontidão do evangelho da paz, além disso tudo, o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, e usando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que eu quero falar aqui com vocês, gente? Bom, todos nós, né, nós temos situações onde muitas vezes a ansiedade, o medo, ele vem tentar nos dominar. São situações porque toda vez que uma situação ela começa a perder o controle, você de repente assim, você começa a ver que a situação ela começa a sair do teu controle. É normal com que isso faça com que traga uma certa instabilidade pra gente. E eu vou compartilhar algo com vocês. Eu fui criada debaixo de uma instabilidade. Eu cresci debaixo de uma instabilidade. Pensa numa menina que desde criança eu fui criada num ambiente instável. Então a estabilidade, ela nunca fez parte da minha história. Simples assim. Então assim, eu tive que acostumar a sempre andar de uma forma instável. Porque eu era uma menina, gente, que desde pequenininha, eu nunca sabia o que ia acontecer. Vamos supor assim, eu tava dentro da minha casa, eu não sabia como meu pai ia chegar. Porque podia ser que de repente o meu pai chegasse naquele dia, podia ser que ele tava bem, mas talvez ele não tivesse. Então eu ainda muito pequenininha, eu comecei a desenvolver muitos medos dentro de mim, muitos temores dentro de mim. E isso fazia com que eu não tivesse paz. Eu era aquela criança assim que desde pequenininha eu não conseguia ter paz dentro de mim. Porque eu olhava, eu realmente não sabia. Então vamos supor assim, ou era de repente uma briga que tinha dentro da minha casa que me desestabilizava. E tudo isso me desestabilizou emocionalmente. Então, ou seja, eu me criei uma menina, uma moça, uma mulher instável. E eu tive que depois de adulta que eu fui entender que isso acontecia e o quanto isso me prejudicava, porque isso me prejudicou e muito. E eu sei que eu não sou a única menina que passou, né, por todas essas situações. E, na verdade, a instabilidade, ela nunca saiu da minha vida. Chegou um determinado momento da minha vida que de repente eu estava adolescente, e eu continuava sendo uma menina instável, continuava sendo uma adolescente instável, mas não só numa questão de emocional, mas sim as coisas à minha volta. O Senhor, e é algo que o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso, no sentido de permissivo também, porque o Senhor, ele tem um propósito para cada pessoa. Para cada um de nós, o Senhor, ele tem um propósito. E tem situações na nossa vida que o próprio Deus, ele permite com que a gente passe para que a gente possa suportar aquilo que ele mesmo quer, aquilo que ele mesmo tem. E uma pessoa que não esteve
que não passou por algumas coisas, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir fazer algumas coisas dependendo do propósito que Deus tenha. Então Deus ele vai preparar cada pessoa desde com uma história, desde pequenininho, já de acordo com aquilo que ele mesmo quer fazer. Então ele precisa ele mesmo dar uma estrutura, digamos assim. Lógico que nós precisamos nos submeter à cura, precisamos nos submeter, nós precisamos estar passando, né, também por um período de cura em Deus para que a gente possa suportar isso. Mas enfim, e o que acontece, né? Eu desde pequenininha, eu sempre tive muita instabilidade dentro de casa, então eu nunca sabia o que ia acontecer. Então eram coisas que aconteciam na minha vida, né? Depois eu adolescente, eu passava por situações, então eram situações assim de traumas que aconteciam comigo, né? Desde briga, coisas que aconteciam assim com outras crianças, em situações de bullying na escola, e tiveram situações muito específicas que foram me machucando muito e trazendo muita instabilidade, porque isso não só envolvia uma questão relacionada aos meus pais, porque eu vivia num ambiente estável, eu vivia num ambiente totalmente instável, eu nunca sabia o que ia acontecer, eu tava num local, de repente eu não sabia se meu pai ia chegar brigando, eu não sabia se eu ia apanhar naquele dia, eu não sabia, e isso é uma realidade de muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, elas nunca sabem o que vai acontecer, eu não sabia nunca o que ia acontecer comigo, ou de repente era uma situação de abuso, porque também foi uma situação que eu passei, então eu não sabia se iam mexer comigo, eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Então a instabilidade, gente, pra mim isso daí é como se fosse algo assim que me perseguia. E aconteciam coisas assim muito tristes, na verdade, com que faziam com que eu tivesse medo. Eu lembro uma vez que eu tava indo no mercado, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, no meio do caminho eu lembro que um carro parou do meu lado e um homem, ele parou do meu lado. Eu lembro que ele me chamou, criança, assim, eu lembro que eu fui até ele, eu não sabia, mas eu já tinha, na verdade, uma perseguição, né, sexual que acontecia comigo. E eu lembro que esse homem, ele chegou até mim, ele me chamou, eu fui, perguntou alguma coisa, assim, tipo, pra mim pedir uma informação, entendeu? E aí eu me lembro que esse homem, ele, de repente, gente, ele pegou e ele colocou assim a mão, né, tipo, na calça, e ele colocou o negócio pra fora, e eu era criança. E eu lembro que eu olhei e eu na hora assim, eu comecei a ficar com a vista turva. Eu creio que foi um livramento de Deus para que eu não visse, só que também aquilo por quê? Porque mexeu com o meu emocional. Eu sabia que aquele homem estava mal intencionado, só que eu não conseguia me movimentar mais na hora. E aí eu lembro que eu olhei assim, eu não enxergava nada, eu só fiquei com a vista turva, eu não conseguia correr, eu não conseguia reagir, eu não conseguia fazer nada naquele momento. Eu lembro que naquele mesmo momento assim, tudo ficou assim embaçado, e eu lembro que eu só falava assim pra ele, o quê? Tipo, eu fiquei assim em estado de choque, sabe? Quando você assim, algo assim te desestabiliza muito e você fica tipo em choque. E eu lembro que eu falava assim pra ele, o quê? E eu lembro que ele falava assim, você já viu desse? Aí eu, o quê? E ele falava, você já viu desse? E eu, o quê? E era só isso. E eu não conseguia, assim, ter reação nenhuma. Foi, assim, algo, assim, horrível. Eu não conseguia ter reação, eu não conseguia fugir dali. E esse homem, ele foi abrir a porta, gente. Sabe Deus o que esse homem queria fazer comigo? Eu fiquei com muito medo mesmo. Foi um estado, assim, gente, de medo muito grande que eu entrei na hora. Eu lembro que na mesma hora, gente, quando eu vi, sei que esse homem, ele tava abrindo a porta e eu lembro que eu não conseguia me movimentar. Eu creio que vocês, né, muita gente já passou por isso, de você estar num estado de medo, numa situação onde você sabe que você está correndo perigo e o teu corpo, ele fica paralisado, sabe? Que você não consegue se movimentar. Pois é. E aí, de repente, eu lembro que eu via alguém aparecendo na rua. Tava vindo alguém, e eu lembro que ele olhou, e eu só vi porque ele olhou, na verdade, e eu vi que ele olhou assim pra frente. Aí eu lembro que eu olhei assim, e eu vi que tava vindo alguém, mas eu não conseguia ver quem era, mas eu lembro que tava vindo uma pessoa assim numa rua. E tipo assim, lá o bairro, principalmente naquela época, sabe, era muito tranquilo. Então era um local assim, muito, muito de boa. Não era um local assim, tipo, movimentado, entende? E tipo rua de terra, tudo, sabe? Enfim, né, antes assim, aqui a cidade também, né, era bem mais tranquila, digamos assim, e lá o bairro, então, nossa, sem comentários. E aí eu lembro que eu vi, de repente, aquela pessoa vindo, e esse homem, ele só falou assim pra mim, tipo, não sei se ele falou tchau ou o quê, mas ele bateu a porta com tudo, fechou com tudo, e ele saiu, ó, vazado dali, ele, ó, saiu na mesma hora dali, ele sumiu, desapareceu.
E eu fiquei ali assim parada, tipo em choque ainda. Eu lembro que essa pessoa sumiu essa pessoa. Essa pessoa, eu lembro que ela apontou tipo na esquina e de repente essa pessoa já sumiu. Eu tenho pra mim que foi um livramento de Deus, que foi realmente, ou foi um anjo. Eu creio que foi um anjo que tava realmente ali, que apareceu, porque, gente, essa pessoa sumiu mesmo. Então, assim, eu sei que foi Deus ali, na verdade, que tava me dando um livramento naquele dia. E foi algo, assim, muito forte, sabe, realmente. E, enfim, mas eu fiquei com muito medo, sabe? Foi uma situação que me trouxe muito medo. Eu demorei muito pra me movimentar. Eu não sei como eu ainda fui no mercado. O mercado era perto da minha casa, sabe? Eu lembro que eu voltei pra minha casa, enfim, né? Minha mãe até chamou a polícia nesse dia pra ver o que eu conseguia falar a respeito desse cara, porque provavelmente era alguém que tava andando pelos bairros, né? Mal intencionado, pegando as meninas, né? Sei lá, né, gente? O que esse homem não tava fazendo da vida. Então, enfim. E foi um livramento, na verdade. É um testemunho de livramento que eu tive. Mas enfim, mas pra vocês terem uma ideia, né, das coisas assim de instabilidades que me traziam. Teve uma outra vez também que eu tava na casa, eu tava cuidando de uma menina, de uma casa, de uma vizinha amiga da minha mãe. Eu tava cuidando na casa dela, eu tava cuidando da menina dela. E eu lembro que a menina dela havia dormido, eu tava dentro do quarto. E aí eu me lembro que o irmão dela, né, um rapaz assim, não me recordo qual a idade que ele tinha, mas era um rapazinho. Eu sei que esse rapaz, gente, ele veio até mim e ele chegou e ele começou a tentar me acariciar. E eu lembro que ele começou, e eu lembro assim que eu fiquei incomodada, eu travei, porque novamente, né, o meu emocional ali, e eu fiquei travadona assim, travei total. E eu não sabia o que fazer naquela hora, né? E aí eu lembro que eu falei pra ele que eu não queria, e ele começou a tentar querer forçar algo. Eu fiquei muito nervosa e eu entrei assim num estado de choque tão grande. Travei, fiquei totalmente desestabilizada e eu não sabia como reagir naquela hora. Eu fiquei muito nervosa, então eu não sabia o que fazer. Eu lembro que esse menino, ele veio, ele colocou a mão assim aqui de mim e ele vinha assim e começou tipo a tentar fazer isso aqui. Eu tinha uns 11 anos, gente, na época, vocês acham? Eu fiquei totalmente travada. Eu não sei se ele tinha uns, sei lá, uns 15 anos talvez. E esse menino, ele ficou, eu acho que devia ter uns 14, 15, sabe? E aí eu lembro que ele veio e tal, e eu fiquei assim nervosa, sabe? Eu fiquei travada. E ele veio tentar querer passar a mão em mim, né? Porque ele vem assim, tipo, como se ele quisesse passar a mão em mim. E aí eu fiquei muito nervosa, eu travei total. Aí eu lembro que eu falei pra ele que eu não queria, eu tentei assim, eu tentei falar que não, aí ele, nossa, o que tá acontecendo? E, gente, eu fiquei com muito medo, foi um estado que eu entrei, que eu fiquei com tanto medo, que eu travei. De repente, eu lembro que ele foi e falou, ele tava brincando, só que é óbvio, né, gente, que não existe brincadeira desse tipo, como você vai fazer esse tipo de brincadeira? E eu lembro que ele falou assim, nossa, eu tô brincando. Não, minto, antes dele falar que ele tava brincando, ele falou assim, ele foi lá, trancou a porta, ele falou assim, o que foi? Trancou a porta. E ele trancou a porta e veio pra cima de mim. E eu lembro que eu peguei assim e eu comecei a entrar em pânico. E eu corri e fui pro lado de uma cama. E eu fui tentar me esconder dele. E eu falei assim, eu quero ir embora. E aí eu comecei a passar mal. E eu quero ir embora, eu quero ir embora. E comecei a chorar. E ele falou assim, nossa, calma. E eu, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E a mãe dele não tava em casa, pois eu tava cuidando da irmã dele. E aí... E essa casa era do lado da casa da minha mãe. E eu lembro que eu falei pra ele, eu vou gritar, eu vou começar a gritar. E ele falou, nossa, calma, é só uma brincadeira, é só uma brincadeira. Esse menino me assustou. Foi horrível o que ele fez comigo. E esse menino, eu lembro que ele abriu a porta, eu saí correndo de lá, mas passando mal. E foi uma situação que simplesmente me desestabilizou. Eu lembro que eu fui pra casa, contei pra minha mãe, eu tava extremamente desestabilizada. Então, assim, eu passava por situações... Era muito comum acontecer esse tipo de coisa comigo. Eu vivia tendo problemas com os quais eu não sabia como lidar. Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez, tinha um vizinho da frente da minha casa. E um dia eu lembro que eu tava brincando na rua. E eu pequenininha, gente, pequenininha de tudo. Eu lembro que é algo assim que o inimigo sempre trabalhou pra me desestabilizar. E eu tava analisando isso e pensando, gente, isso não é normal. Isso não é normal, mas também eu sei que não tem nada que aconteça que não seja permissivo de Deus. E realmente, eu desde pequenininha, eu passei por muitas situações que tentaram me desestabilizar, que tentaram realmente me derrubar. Eu tinha tudo pra ser uma menina, pra estar realmente doente, sabe? Eu tinha tudo pra estar entregue, assim. Se não fosse Deus, gente, na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Sinceramente, eu não sei mesmo. Seria impossível de eu me manter em pé. Impossível, eu sei disso. Eu sei que eu não me manteria em pé se não fosse Deus na minha vida, não.
porque é muito difícil. Eu sei porque são coisas assim muito difíceis, sabe? Se não é o Espírito Santo na minha vida, sei não, viu? Então, e aí eu lembro que nesse dia, eu lembro que eu tava brincando na rua e meu irmão tava junto também. E eu lembro que teve um menino, gente. Esse menino, ele veio com bambu, não sei, né, todo mundo sabe o que é, mas ele tava tipo assim com bambu, até desses bambu que usam assim, costumavam, né? Agora eu não sei se é normal, mas antes a minha mãe usava assim em varal. E bastante gente usava, tipo esses bambu assim seco. E aí ele pegou um bambu, gente. E esses bambus são duros, então os negócios grandes assim. E eu lembro que ele veio com aquele bambu. Gente, esse menino, ele acertou o bambu na minha cabeça. Eu era pequena, eu não sei que idade que eu tinha. Esse menino acertou o bambu na minha cabeça, bem no meio aqui da minha cabeça. Na mesma hora. Além do susto que eu levei, do medo, eu lembro que eu comecei a chorar. Eu lembro que eu perdi todinha a minha visão. E isso aconteceu inúmeras vezes comigo, nas vezes que eu fiquei desestabilizada emocionalmente. É que veio essa instabilidade, esse medo. E eu lembro assim que sumiu. Eu comecei a apagar assim, começou tipo assim a ficar tudo turvo. E eu lembro que eu não enxergava mais nada. De repente, começou a escorrer sangue assim, ó, que vinha até no meu olho, porque esse menino machucou minha cabeça. E começou a escorrer sangue. E eu chorava. Então, assim, sabe, são situações assim que me aconteciam. Essa foi uma das situações. Teve uma vez que eu quase tive minhas costas quebradas, que eu lembro que meu pai costumava ser uma pessoa muito agressiva. Então, como eu falei, eu nunca sabia como meu pai ia chegar. E o meu pai, ele fazia coisas assim do tipo de agredir mesmo, sabe? Meu pai era muito agressivo. Então, meu pai era agressivo comigo. Então, tinha uma vez que o meu pai, ele me agredia mesmo, sabe? E eu lembro que teve uma vez que o meu pai, ele veio e eu lembro que ele jogou uma bicicleta nas minhas costas. E eu lembro que quando eu fui levantar, eu quase não conseguia levantar. Porque essa parte aqui das minhas costas, ela quase não movimentava. Eu não sei como, eu não lembro muito bem a respeito, assim, direito dessa época. Mas eu sei que eu quase não conseguia andar na hora, sabe? E minha mãe teve que me puxar, me carregar. Mas graças a Deus não chegou a quebrar, né? Mas eu era bem pequenininha, devia ter uns 6 anos. Então eram situações assim que aconteciam sempre para me desestabilizar. Então assim, eu cresci com esse tipo de situação. Então eu cresci depois adulta já, sempre tendo problemas financeiros, problema de não sei o que lá, sempre tendo que lidar assim com situações assim externas muito difíceis. Porque eu não tinha Deus na minha vida. E eu tava orando, porque assim, né, pra quem acompanha a gente, pra quem conhece a gente, agora sabe que nós estamos assumindo a Chosen Church, né, que eu tô assumindo a Chosen Church com meu marido, que é uma igreja online, que a gente tá trabalhando com Somos Escolhidos, enfim, são coisas que Deus tem colocado na nossa mão, desde que a gente foi chamado, né, por Jesus, a gente tem um chamado, e Deus, ele tem realmente pedido algumas coisas de nós, só que essas coisas, né, justamente o que Deus, ele mais mexe é com a nossa estrutura em volta. Então vamos dizer assim, a gente tem que ir ali e a gente tem que ir realmente por aquilo que ele tá falando e não por aquilo que a gente tá vendo. E Deus, ele mexe muito com a nossa estrutura nesse sentido. E como eu já fui uma pessoa assim, que eu desde pequenininha, eu sempre tive a minha estrutura muito mexida e eu nunca assim tive uma estabilidade, eu tava assim analisando a respeito disso e eu tava orando a respeito disso. E falando com Deus sobre essas questões, porque eu parei e eu tô passando por uma situação assim bem específica com relação à nossa casa aqui com meu marido. Algumas pessoas vão saber o que eu tô falando. E o que acontece? E eu fui assim diante de Deus, eu falei assim, ai Deus, que situação, eu não sei direito o que pensar. Na mesma hora Deus, ele falou assim pra mim, ele começou a me mostrar cenários de guerra, locais em caos, cenários de guerra, as pessoas assim realmente, ele falou assim pra mim, filha, muitos cristãos estão passando por esse tipo de cenário, pessoas que elas têm que no meio do caos sobreviver. Ele falou assim, essas pessoas no meio do caos, elas têm que ainda assim continuar olhando pra mim. A fé delas, ela fica firmada em mim. Elas não olham pra situação que elas estão passando, mas elas têm que se firmar em mim. Porque essas pessoas, para elas se manterem em pé, elas não podem olhar para o caos, elas precisam olhar realmente para mim. Se elas olharem para o externo, elas não conseguem ficar em pé. Ele me levou a pensar
nessa situação. E ele falou assim: filha, para pensar nos locais que eu quero mandar você. Você realmente acha que tudo isso que eu permiti que até hoje acontecesse, você realmente acha que tudo isso não faz parte de um propósito? Filha, eu preciso treinar vocês. Eu preciso que vocês realmente tenham confiança em mim. E tudo aquilo que eu tenho permitido com que você passe desde criança faz parte de um propósito. E ele começou a me mostrar isso. E eu fiquei assim, eu falei: mas Deus... E realmente, se a gente parar pra pensar, né? Se a gente parar realmente pra pensar, gente, quantos cristãos que olha as situações que eles não passam, no que eles estão firmados? E aí me veio essa palavra, que realmente sobre a gente tá o quê? Que nós precisamos estar realmente vestidos com as armaduras de Deus para que a gente possa resistir nos dias maus. E essa palavra, ela começou assim realmente a vir sobre mim, né? Para que a gente possa se manter firme, né? Realmente, para que a gente possa estar realmente cingido com a verdade. Então, ou seja, nós precisamos estar com a nossa mente, com o capacete da salvação, realmente para estar firmado nele, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, né? Para lutar realmente contra as setas que o inimigo tenta lançar, com a espada do Espírito e com as sandálias do Evangelho da Paz, que é isso que vai realmente nos firmar. Nós precisamos estar firmados aonde? Na palavra. Nós precisamos estar firmados ainda, por mais que às vezes a gente não consiga chegar ali e orar daquela forma como a gente gostaria, mas nós precisamos estar convictos naquele que nós cremos. Nós precisamos realmente olhar e falar: não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, não importa o caos que eu tô vendo aqui fora, o importante é no que eu tô firmada aqui dentro. Então eu preciso realmente estar firme naquele, convicta daquilo que ele tá me falando e me manter firme, porque a fé, ela não é pelo aquilo que você vê, a fé é por aquilo que você acredita. Você continua tendo fé mesmo não vendo. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês, porque foi algo que Deus falou comigo e que mexeu muito comigo, algo assim realmente muito forte que Deus falou, porque nós não devemos andar por vista, né? Nós andamos por fé. Eu quis trazer essa palavra, né, também para falar um pouquinho sobre a instabilidade e sobre você se manter estável mesmo no meio da instabilidade. A gente precisa aprender a ser estável mesmo no meio da instabilidade, mesmo no meio do caos. E realmente, gente, a gente olhando agora para toda essa situação que Israel tá passando, a gente pensar em tudo isso, gente, sabe? Em quantos cristãos que não passam por situações aonde sim, gente, cenários de guerra. E ainda tô para compartilhar um vídeo que eu vou gravar possivelmente com o Eric, onde eu vou estar passando algumas coisas que o Senhor tem falado, porque nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar realmente preparados, e se nós não estivermos revestidos, nós não vamos suportar, porque se a gente estiver muito firmado no que está acontecendo aqui fora, como que nós vamos suportar? E se vir um cenário de guerra, como que nós vamos nos manter em pé? Como que a gente vai resistir? Como que a gente vai estar firme nos dias maus? Nós precisamos estar firmes nele. Nós precisamos realmente estar convictos naquilo que ele está falando e que ele que vai cuidar de nós, né? Agora, se a gente vive muito firme realmente só no que a gente está vendo, se acontecesse, já pensou? A gente no meio de um cenário de caos, a gente não ia dar conta? E nós não estamos acostumados com isso aqui no Brasil, não é? Mas pensa bem quantas pessoas e quantos cristãos que não estão suportando isso e que eles ainda assim não deixam a fé deles cair, e eles precisam olhar para onde? Eles não têm opção, eles precisam olhar para Deus, eles precisam estar realmente firmes, realmente convictos em que eles estão crendo. Se a gente for olhar a história dos mártires, você vai ver histórias, né, de pessoas que realmente passaram por situações muito difíceis, onde eles relatam de estados extremos de instabilidade, onde foram totalmente exprimidos emocionalmente, mas ainda assim com o emocional ali, gritando, muitas vezes em estado de confusão, por causa que estão ali apanhando, passando por situações extremamente difíceis, que não conseguem nem pensar, porque quando a gente está num estado de confusão, ansiedade, dependendo do caos que está em volta de nós, vocês podem ver como a tua mente ela não pensa direito. Mas muitas vezes, muitos mártires contando, e mártires que contam histórias específicas, onde eles falam que no meio daquele caos, a única coisa que eles conseguiam pensar era Jesus. Jesus. E sendo torturados, as pessoas mandando eles negarem Jesus,
Eles não conseguiam nem pensar mais. A pessoa ali repetindo frases na cabeça deles. Eles não conseguiam nem pensar mais direito, mas eles ainda conseguiam pensar: Jesus, 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 Jesus. E a gente tem que ser assim, às vezes no meio do caos, no meio da ansiedade, no meio da tribulação, no meio daquilo ali que tá atacando dentro da gente. A gente tá assim, a gente tá ali assim, mas ainda você consegue pensar, você fala: Jesus, 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 eu sei que ele tá comigo, Jesus, Jesus, eu tô revestido por ele. Jesus, é ele que tá comigo, ele continua na minha frente e é ele que tá batalhando por mim. E nos momentos de dificuldade, eu ainda me mantenho firme. E exatamente como fala nessa palavra, nos dias maus, eu ainda vou continuar me mantendo firme. Amém? Gente, que Deus abençoe. Eu espero que essa palavra ela fale com você, que você seja tocado pelo Espírito Santo, que você seja revestido pelas armaduras de Deus, que a tua fé seja renovada e que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você e que você continue se mantendo firme mesmo nos dias maus, que você continue confiando, mesmo quando parece que tá tudo dando errado, que você continue sendo firme, que você continue olhando para aquele que te chamou, que você continue olhando para aquele que tá na tua frente, porque é ele que cuida de você. E também já aproveitando, contei essas coisas da minha história, também para que você entenda que se você passou, hoje você tá aqui, e talvez você olhe e pensa: por que eu passei por tanta coisa? Saiba que para tudo tem um propósito, e que para tudo é uma preparação, tá? Tudo é uma preparação, e que o próprio Deus pode ter te colocado numa escola, viu? Que a tua vida pode ser uma escola que você passou. Então, continua acreditando, continua tendo fé, não desiste. Amém? Deus abençoe, gente, até o próximo vídeo. E não esquece, curte, comenta, compartilha para me ajudar. E me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Esteja se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aqui também para você receber as notificações. Eu vou estar gravando mais agora aqui no YouTube, tá bom? Vou estar investindo mais agora aqui no YouTube. Eu ainda vou continuar me movimentando no Instagram. Tem o Instagram do Somos Escolhidos, tem também o nosso Instagram da Chosen Church, que é uma igreja online, para quem não conhece. Se não conhece, vai lá conhecer. E é isso, gente. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.